Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos, estou aqui para trazer para vocês dois momentos importantíssimos para o Brasil. O primeiro tem a ver com o escritor Raduan Nazar, que em um ato com o Lula, ele foi ovacionado por um ato muito nobre. Ele doou uma fazenda ao governo federal para que fosse feito uma universidade. Esse escritor, nós não podemos esquecer, ganhador do prêmio Camões, também, quando Lula estava preso em Curitiba, ele foi visitá-lo. Vamos a esse momento, que é sensacional. Ele é ovacionado, é aplaudido de pé pelo próprio Lula, e logo em seguida eu vou trazer para vocês uma fala do Lula que realmente escancara a diferença entre a direita e a esquerda. Vocês vão entender, mesmo você que não se interessa por política, vai saber diferenciar o que é um governo progressista e o que é um governo capitalista. É espetacular. Antes de começarmos, meta o dedo no like e já passa adiante. Vamos primeiro a esse momento simplesmente sensacional com esse escritor. Bom, esse aqui é um encontro que vai ficar na história de cada um de nós. Aqui dois gigantes vieram. Bom, esse aqui é um encontro que vai ficar na história de cada um de nós. Aqui dois gigantes vieram para comemorar os 10 anos do campus Lagoa dos Sinos da UFSCar. Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o presidente que mais construiu universidades, institutos federais e que mais investiu na educação do Brasil. E outro gigante, que é Raduan Nazar, que ganhou o prêmio Camões, e no dia que recebeu o prêmio Camões, diante de um ministro de Estado, protestou contra o autoritarismo e a força bruta. E ele teve um dos atos mais generosos que alguém podia ter nesse país. Ele doou uma fazenda para se transformar um lugar da juventude, da ciência, da educação, do progresso desse país. Uma salva de palmas para esse querido Raduan Nazar. Meus amigos, quem está apresentando? Paulo Teixeira, ministro do governo Lula de São Paulo. Vocês viram aí, Luiz Inácio Lula da Silva aplaudindo o escritor de pé. Coisa sensacional. Vamos lá que ainda tem um pouquinho da fala do Paulo Teixeira. Ele detona o desgoverno Bolsonaro e aí a gente vem com a lição de Luiz Inácio Lula da Silva. Doutora Bia derrotou o atraso que até então tinha na reitoria dessa universidade com os votos de vocês. E a reitora, dentro dessa universidade, voltou à ciência contra o negacionismo, contra a perseguição à vida no período anterior do capiroto que presidiu esse país e que vocês ajudaram a tirá-lo da presidência da República. O que a gente faz para isso conseguir? Eu sofri no meu primeiro mandato, porque era preciso dinheiro para a gente fazer mais universidade e colocar as pessoas mais humildes, sabe, nas universidades. Eu cheguei a pensar até em utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço como se fosse um empréstimo para os trabalhadores, emprestado para os seus filhos estudarem. E aí, o companheiro Haddad era o meu ministro da Educação,
Ele tinha tido uma experiência em São Paulo, não sei aonde, mas a Ana Estela, a mulher dele, é autora da ideia. Ela resolveu propor que a gente criasse o ProUni. O que era o ProUni? O ProUni era a gente transformar as dívidas que as universidades privadas tinham com o governo em bolsa de estudo para os estudantes da periferia. E aí nós fizemos o programa mais extraordinário que já passou por esse país, que foi fazer com que alunos do ensino médio, de escolas públicas brasileiras, da periferia, gente filha de trabalhador, gente filha de empregada doméstica, gente filha de pobre, gente filho de pedreiro, sabe? Pudesse sonhar em ter a oportunidade de fazer um curso, ser um doutor na vida. E é por isso que depois a gente fez o Reúne. Vocês entenderam, né? Você pega uma dívida que as universidades nunca pagam, elas ficam sempre enrolando e você transforma isso em bolsa para alunos carentes. Foi um sucesso gigantesco. Isso é ser de esquerda, isso é ser progressista, que muitos trabalhadores desse país não sabem dar valor. Mas vamos que o Lula tem um outro exemplo sensacional. Vamos lá. O Reúne, não sei se vocês se lembram, o Reúne aconteceu por causa de uma coisa que eu vi no Paraná. No Paraná teve uma universidade federal que abriu o ano, sabe, lotado, um monte de gente ficou de fora. E depois de 4 ou 5 meses, muita gente tinha abandonado o curso e o pessoal que ficou de fora queria entrar e não permitiam. Aí eu disse para nós vamos ter que dar um jeito nisso. E nós conseguimos criar o Reúne, que era para você saltar de 12 alunos para 20 alunos, no mínimo uma sala de aula, para que as pessoas pudessem estudar. Aí depois eu ainda não fiquei contente porque não conseguimos atender todas as pessoas com o ProUni. Aí nós tínhamos o FIES. O FIES não fomos nós que criamos. O FIES já existia, era um financiamento feito pela Caixa Econômica Federal. Qual era o problema do FIES? Por que ele não funcionava? Porque, vamos ser francos, um estudante, quando ele vai num banco pedir um financiamento para estudar, o banco pergunta, você trabalha? Não, só estudo. Você trabalha? Quem vai pagar isso? Meu pai. Aí, quando é que ganha teu pai? Ele vai perceber que o pai não ganha para pagar o dinheiro que ele vai tomar emprestado. Então, o jovem não pegava dinheiro emprestado, porque é impossível. Ele não tinha avalista. E você sabe que avalista é uma coisa difícil. Ô Camilo, Raduan nunca pagou aluguel, não sabe disso. Mas avalista é uma desgraça. Às vezes você chega na fábrica, 1000 companheiros seus. Mesmo na universidade, se alguma professora precisar alugar um apartamento, aí o dono do apartamento fala, eu preciso de um avalista. Eu preciso de alguém para garantir. Aí você vai falar com uma companheira, com um companheiro, ele nunca fala não. Ele fala, eu vou conversar com meu marido, eu vou conversar com a minha esposa. Bem, e o dado concreto é que no dia seguinte, 90% recebe um não arredondado, porque ninguém quer ser fiador de outra pessoa e depois, se essa pessoa não pagar, cá com o pagamento da dívida. O que nós fizemos? O estudante, ele vai pegar aluno e ele vai pagar depois que ele se formar. E mais ainda, quando ele se formar, se ele for trabalhar na rede pública, ele não precisa pagar. É por isso que o FIES, em pouco tempo, teve mais de 2 milhões de jovens. É por isso que nós saímos de 3,5 milhões de estudantes em universidade para 8,5 milhões quando eu deixei a presidência da República. Porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer com que o povo mais humilde pudesse estudar. Eu fui na USP um dia desse, Camilo.
Bem, pessoal, essa questão do FIES é um exemplo gigantesco do que é direita e do que é esquerda. Por quê? O FIES foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas para quem foi mesmo que ele criou o FIES? Ele criou o FIES para uma classe média alta que tinha condição. Como eles não queriam pagar do próprio bolso, eles pegavam dinheiro emprestado na caixa e pagavam aos poucos. Eles iam pagando aos poucos aquele dinheiro que era utilizado para pagar a faculdade, a universidade. Isso é a direita, trabalhando para 30% em detrimento de 70%. O que é que o Lula fez? Ele concedeu crédito a estudantes, mesmo sem o cara ter o fiador. O cara faz a faculdade, quando começar a trabalhar, é que ele começa a pagar a faculdade. Se ele trabalhar no setor público, ele nem sequer precisa pagar aquilo que ele gastou. Aí você tem um retrato fiel do que é a direita do atraso e do que é um governo de esquerda progressista, que pensa em todos. Eu acho que depois desse exemplo do Lula, você só não entende o seu lado se não quiser. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, comente, diga o que você achou e passe bastante adiante se você acha importante que as pessoas saibam o que é realmente esquerda e direita. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.